Olá, o nosso grupo é formado por mim, Daniel, Clarice, Karime e Sara. Nós iremos falar hoje sobre intertextualidade e interdiscursividade a partir de um texto do José Luiz Fiorin. Secção de texto do autor. Ele entende texto como um conjunto coerente de signos. E para que o texto possa ter sentido, significado, ele possui atrás de si um sistema que é compreensível para todos, que o autor denomina língua. Então, para que o texto possa ter sentido, possa ter significado, indiferentemente do tipo de texto, por exemplo, um quadro, precisa ter por trás desse texto um sistema que é compreensível a todos. No caso do quadro, nós chamamos esse sistema como a linguagem da arte. Estamos tratando de texto não de forma tão atrelada necessariamente à língua, no sentido de palavra, frase, oração, ou nessas unidades da língua. Quando nós tratamos de texto no contexto que nós estamos trabalhando aqui, o que importa para a gente é essa dimensão dialógica e que nos permite tratar do texto não como uma unidade da língua, tão somente, mas como uma propriedade do enunciado, como parte de um fenômeno dialógico. O que delimita um texto, ou no caso, o que nós queremos tratar, o enunciado, não é essas regras gramaticais, pontuação, vírgula, ou essas formas como frases, orações. O que realmente delimita é a possibilidade de réplica, porque o enunciado ele está em uma dimensão dialógica. Então, cada vez que o enunciador fala, o que ele produz é único, um ato único, não é repetível, reproduzível. É uma coisa totalmente nova, a qual nós chamamos de enunciado. De enunciado é muito interessante para nós tentar diferenciar de discurso. Porque quando falamos assim que o enunciado ele pertence a uma dimensão dialógica, o discurso ele passa uma outra impressão. É como se, nas palavras do autor, ele fosse uma abstração que dá a impressão deles ter uma realidade individual, como se cada falante produzisse o seu discurso de maneira autônoma. Então, o discurso ele tem essa face, essa impressão de ser algo isolado de uma relação interdiscursiva, uma relação dialógica. Por quê? É uma abstração, é assim que nós o tratamos. Já o enunciado, ele é sempre tratado nos termos de uma relação dialógica, de uma ação interativa. Então, o discurso, mesmo ele passando essa impressão, ele não é algo menor que o enunciado. Ele pode ser denominado, como diz o autor, como intradiscurso. E o intradiscurso, ele possui alocado dentro de si as relações interdialógicas do interdiscurso, que seria o enunciado. Quando falamos de enunciado, discurso e texto, é interessante falar que quando falamos de enunciado e discurso, estamos falando para algo que vai para além da materialidade textual. Estamos falando do campo do sentido. As relações interdiscursivas, por exemplo, nós estamos dizendo de coisas, nos referindo a coisas que estão além do que você pode perceber unicamente entre uma referência presente entre um texto e outro. Existem discursos que circulam em nossa sociedade, vozes, e essas vozes podem ser apreendidas no nível do sentido através da análise das relações interdiscursivas. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma relação interdiscursiva, isso difere de uma relação intertextual. Quando nós tratamos de intertextualidade, nós estamos falando de uma relação entre textos. Você pode analisar e encontrar esses elementos através de citações e por meio de uma série de outros mecanismos que nós temos estudado. As relações interdiscursivas, elas são maiores, elas estão para além disso, estão no campo do sentido. E é dessa forma que nós tentamos diferenciar, e é assim que o Fiorin também diferencia. Quando você vai falar de uma relação entre textos, fale de intertextualidade. Quando essa relação vai para além no campo do sentido, nós estamos falando de uma relação interdiscursiva. Eu acho que esse é o ponto que nós queremos chegar. Essa é a ideia do nosso trabalho. Diferenciar, através de uma análise, de uma retomada dos termos tratados por Fiorin, a relação entre interdiscurso e intertexto. Muito obrigado.